Bom dia, continuando a nossa leitura aqui em Gênesis 9. O pacto que Deus fez com Noé. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse-lhe: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Então esse foi o pacto que Deus fez com Noé após o dilúvio. O que ele falou? E será o vosso temor e o vosso pavor sobre todo o animal da terra e sobre toda a ave dos céus. Tudo o que se move sobre a terra e todos os peixes do mar da vossa mão são entregues. Tudo quanto se move como é vivente será para vosso mantimento e tudo vos tenho dado como a erva verde. Então Deus deu todos os animais e as ervas verdes para Noé e sua descendência, para que eles pudessem viver da terra. Então nós vimos aqui um pouco falando sobre o dilúvio, né? E toda a terra, aqui nós já estamos em Gênesis 9, toda a terra com uma mesma língua. E em toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que partindo eles do Oriente, acharam o vale na terra de Siná, e habitaram ali, e disseram uns aos outros: eis que façamos tijolo e queimemo-nos bem. E foi-lhe o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume tope nos céus, e façamos-nos em nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade, a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua, e isto que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentam fazer. A confusão de línguas. Desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali se espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Estas são as gerações de Sem. Sem era da idade de 100 anos e gerou a Shadaf, 2 depois do dilúvio. E viveu Sem depois que gerou a Artafaxide, 500 anos e gerou filhos e filhas. Então aqui essa geração já foi uma geração depois do dilúvio. E aqui nós temos a genealogia de cada um deles, que você possa ler mais aí Gênesis, que você vai encontrar toda a genealogia daqueles que sobreviveram, dos filhos de Noé que sobreviveram, e geraram filhos e filhas na terra, e a terra começou a povoar. Só que agora eles já estavam, Deus confundiu a língua deles e eles se espalharam por toda essa terra. Por isso que hoje nós temos nações com línguas diferentes em decorrência desse acontecido aqui, do que Deus fez. Abraão desce ao Egito. Aqui nós temos, Deus chama Abraão e lhe faz uma promessa. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem e amaldiçarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão como o Senhor lhe ordenara. E foi Ló com ele, e era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tornou Abraão a Sarai, sua esposa, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que havia adquirido, e as almas que lhe acrescentaram em Harã. E saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. E passou Abraão por aquela terra até ao lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. E estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei nesta terra. E edificou ali um altar ao Senhor e lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente, de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao oriente, ocidente, e aí ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abraão dali, segundo ainda para a banda do sul. Abraão no Egito. E havia fome naquela terra, e desceu Abraão ao Egito para peregrinar, porquanto a fome era grande na terra.
E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher formosa à vista. E será que, quando os egípcios te virem, dirão: esta é a sua mulher, e matar-me-ão a mim e a ti, e guardarão em vida? Disse: peço-te que és minha irmã, para que se te vá bem na tua causa, e que viva a minha alma por amor de ti. E aconteceu que, entrando Abraão no Egito, vieram os egípcios a mulher que era muito formosa, e viram-na os príncipes de Faraó, e gabando-na diante de Faraó, e foi uma mulher tomada para a casa de Faraó. E fez bem a Abraão por amor dela, e ele teve ovelhas e vacas e jumentos e servos e servas e jumentas e camelos. Feriu, porém, o Senhor a Faraó com grandes pragas e a sua casa, por causa de Sarai, mulher de Abraão. Então chamou Faraó a Abraão e disse: que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que era tua mulher? Porque disseste: é minha irmã? De maneira que o que houvera tomando por minha mulher, agora, pois, eis aqui a tua mulher, e toma e vai-te. E Faraó deu ordem a seus varões a seu respeito, e acompanharam-no, e ele e a sua mulher, e tudo quanto tinha. Olha só, Abraão, com medo, porque Sarai era uma mulher muito bonita, ele mentiu. E olha a consequência da mentira que ele causou. Causou um problema sério de enfermidade no Egito em decorrência da sua mentira. Por isso que a verdade, ela sempre tem que estar na frente, porque a mentira não prevalece. Abraão é o principal exemplo de um percussor avivalista que obedeceu à ordem de Deus para ir a uma terra desconhecida e abandonar o conforto em busca do incerto. O avivamento requer que voltemos aos padrões de fé e de relacionamento íntimo representado por Deus. E o Senhor promete que aquele que partir dessa iniciativa colherá as mesmas recompensas prometidas a Abraão. Este é conhecido como o pai da fé, porque teve o tipo de fé que Deus exige, como vemos em Romanos 4, 16 ao 23, ao chamar aquelas coisas que não lhe são como se fosse. Olha só. Abraão, ele obedeceu à voz do Senhor. Quando o Senhor disse: sai da tua terra, deixa a tua parentela. Ele não sabia para onde ele ia. Mas ele confiou plenamente no Senhor, que o Senhor jamais tiraria ele do conforto da sua família para levar para um lugar onde não teria abundância de água, de alimento, e que ele não poderia descansar ali em paz. Ele tirou ele de um lugar para dar um lugar melhor para ele. Esse é o Abraão, da qual serviu ao Senhor sem se preocupar com as consequências de abandonar sua parentela. Então, que possamos dar sequência aqui, sempre na leitura da palavra, porque é ela que nos fortalece a cada dia. Você venha meditar aqui em Gênesis 12. Hoje nós fizemos aqui um pouco da reflexão em Gênesis 12. Então, que você possa estar sempre fazendo a leitura da Bíblia, para que o nosso conhecimento, ele só temos mais conhecimento a partir da leitura. Quando nós lemos a palavra do Senhor, quando nós meditamos na palavra, ela sempre vai abrir o nosso coração e mais a nossa mente, para que possamos estar sempre descansando no Senhor. Que o Senhor venha nos abençoar poderosamente. Compartilhe aí os meus vídeos, dê um like, e que o Senhor venha nos abençoar poderosamente. Vou louvar aqui só uma estrofezinha de um hino. Sempre vou lembrar da coragem, do amor, da firmeza, da vontade, da fé e devoção, da igreja do tempo de Paulo, de Pedro e João, que enfrentavam a fúria de Roma, nunca negaram sua fé de cristão. É um exemplo para mim, verdadeira lição, que nós venhamos aprender na fé de Paulo, de João, de Pedro, que foram homens que derramaram o seu sangue para que o evangelho, para que a semente do evangelho fosse pregada, para que hoje nós, no século 21, fôssemos alcançados por essa palavra, por essa semente, porque Cristo derramou o seu sangue, foi crucificado, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus,
mandou o Consolador, que foi o Espírito Santo, e delegou aos profetas que aqui ficaram, para que essa palavra, essa semente, ela continuasse a ser semeada. Se você buscar a história dos 12 discípulos, você vai ver que todos eles morreram de morte cruel. Morreram por pregar o evangelho, por continuar levando a mensagem que o Senhor determinou a eles. E muitos nesse século ainda vão padecer, derramar o seu sangue para que essa semente do evangelho seja propagada. Nesse momento que estamos aqui num país livre como o Brasil, que podemos ler a Bíblia, que podemos andar com a Bíblia, nós temos países que as pessoas vivem escondidas, que se for pego com um pedacinho de um versículo, eles são assassinados. E que o Senhor venha nos abençoar e que nós venhamos agarrar essa liberdade que ainda temos com todas as forças para continuar semeando a semente do Evangelho. Que Deus nos abençoe, compartilhe meus vídeos, dê um like.